Sejam todos bem-vindos, meu nome é Leandro e hoje vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Colossenses. Só lembrando novamente que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. E quando Paulo estava preso em Roma, ele recebeu a visita de Epáfras. Epáfras foi o discípulo que implantou a igreja em Colosso. Então Epáfras, ele vai até Paulo na prisão para pedir ajuda, para pedir conselhos, de como que ele poderia edificar a igreja. Por quê? Porque estava acontecendo no meio da igreja, estava vendo algumas pessoas estavam pregando um evangelho diferente do que Epáfras havia aprendido com o apóstolo Paulo. E nós vimos, fazendo meio que um resumo aqui, na primeira semana, o Edmilson nos ensinou no capítulo 1 sobre a pessoa de Cristo. Quem ele é e a supremacia que Cristo exerce no céu e na terra. E na semana passada, o Caio nos mostrou, no capítulo 2, como que Paulo combateu as heresias da igreja. Por exemplo, Paulo combateu os pensamentos gnósticos, o legalismo, o miticismo e o ascetismo na igreja. E se você não viu essas aulas, encorajo você aqui no nosso canal ir lá e acompanhar, que foram aulas incríveis. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3 e 4 de Colossenses. Esses dois capítulos, Paulo vai ajudar a igreja de Colossenses a como ter uma vida cristã na prática. Devido às práticas que aprendemos no capítulo 1 e 2, essas coisas trouxeram problemas para o convívio dos irmãos da igreja. E Paulo vai ajudar a igreja agora com a conduta cristã na prática. Eu sei que isso ajudou muito a igreja lá de Colossenses e pode também nos ajudar nos dias de hoje. Estou super animado e eu quero convidar você a irmos juntos nesse estudo. Então Paulo começa assim, no capítulo 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo inicia o terceiro capítulo desafiando a fé e a conduta dos colossenses. Ele diz, olha, já que vocês foram ressuscitados para uma nova vida, pensem nas coisas do alto, vivam para Deus e para as coisas de Deus. Isso não faz o menor sentido, não sei se vocês vão concordar comigo, porque essas pessoas, elas foram batizadas, elas tiveram entendimento do reino de Deus, elas reconheceram que o mundo não tinha nada a oferecer, elas reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor, era o Filho de Deus, e mesmo meio a tudo isso, ainda eles não pensavam nas coisas do alto, não pensavam nas coisas que agradavam a Deus. E por que não faz sentido? Porque um discípulo de Jesus tem como meta imitar o Mestre, se parecer com ele, pensar como ele e procurar de todas as formas viver como ele viveu. Por isso que Paulo diz, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Lembram das coisas que aprendemos na semana passada? Heresias estavam entrando na igreja de Colosso. Quer dizer, o que eles viveram no passado estavam novamente voltando para a vida daquelas pessoas. E essas práticas não eram coisas celestiais. Não eram pensamentos que agradavam a Deus. Por isso, a importância de conhecer a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus, para não correr o risco de voltar às práticas do passado que tínhamos, que no caso esses irmãos estavam tendo também. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. A velha vida está morta. A nova vida é a vida real. Ainda que invisível, para as pessoas ao nosso redor, mas não para Deus. E essa nova vida que Paulo está falando é uma vida que pensa nas coisas do alto, que pensa nas coisas de Deus, que pensa nas coisas espirituais. Sabe? Isso se aplica para nós também. Ter uma vida nova é pensar nas coisas de Deus. Não é nas coisas do mundo. Então,
Até agora, Paulo fala para a igreja de Colosso e para nós como nós deveríamos estar vivendo essa nova vida, certo? Olhando para as coisas do alto. Mas o que pode nos atrapalhar a olhar as coisas do alto? Paulo nos mostra. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Quando Paulo fala dessa forma, ele está falando de um esforço consciente para destruir o pecado remanescente em nossa carne. O que a gente pode aprender? Que Paulo está encorajando a igreja, esses irmãos, a fazer morrer o pecado neles. E então o ponto é, não é o que depende do outro, mas depende de si próprio. Fazer morrer em vocês. As palavras de Paulo para as pessoas da igreja de Colosso é: vocês precisam se esforçar para fazer morrer as coisas pecaminosas em vocês. Se esforçar é algo que é de cada um. E todos nós precisamos se esforçar e fazer morrer as coisas pecaminosas, não é verdade? Tanto eu quanto você que está me assistindo. Nós não somos diferentes dessas pessoas. E Paulo cita: que pecados são esses que a gente precisa fazer morrer em nós? Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Imoralidade sexual, conhecida também como prostituição, refere-se a qualquer tipo de pecado sexual. Impureza. Esse termo vai além dos atos pecaminosos, mas ele também pega os pensamentos impuros no sentido, pega o pensamento. Paixão sensual, no original grego, significa desejo maligno, que é o que a gente fala da paixão, é que o mundo fala de paixão, é a paixão sensual que a Bíblia condena. A ganância, traduzido também por ambição, significa literalmente ter mais, quer dizer, é o desejo insaciável de obter mais, de obter mais, de obter mais. E o último que Paulo fala é idolatria. O que significa isso? Quando as pessoas se envolvem tanto na avareza, quando idolatram o dinheiro, ou quando os pecados sexuais tomam conta do coração dela, elas seguem os seus desejos ao invés do de Deus. Então, desse modo, eles acabam cultuando principalmente a eles mesmos. Então, esse é um pecado de idolatria também. E Paulo segue: vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Aqui tem um ponto bem interessante. Paulo alerta que praticamente todos os cristãos viviam assim antes de serem cristãos. Todas essas coisas que eu citei, todos esses 5 pecados que eu falei, todos nós, antes de se tornar cristãos, praticávamos esses pecados. Só que aqui Paulo deixa muito bem claro uma coisa, que essas coisas não são mais para os cristãos. Um cristão não pode ter esses costumes em sua vida. E Paulo vai em frente. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Paulo fala, mas agora é o momento de se livrarem. Paulo fala para a igreja de Colosso, para eles se livrarem dos pecados. É como se fosse tirar uma roupa. É assim que a gente faz no final do dia, que a gente tem um dia de trabalho com aquela roupa, a gente chega em casa, antes de tomar banho, a gente não tira aquela roupa suja. Não é isso. Os cristãos devem desfazer-se dos trajes imundos de sua vida velha e pecaminosa. Se livrar, tirar. E Paulo cita mais alguns pecados. Então a gente deveria se livrar da ira. O que significa ira? Amargura profunda, reprimida. A raiva, que é o contrário da ira. Geralmente a raiva ela explode de uma forma súbita que vem da ira. Quer dizer, quando a gente não trata a ira, se torna raiva e ela explode. A maldade, que no termo grego indica uma mal moral.
provavelmente diz respeito ao dano causado pela maledicência, que é o próximo item que a gente vai ver. O que significa maledicência? Calúnia e blasfêmia. Quando a gente fala mal de pessoas ou quando a gente calunia pessoas. E aí Paulo fala, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Paulo encoraja a igreja, o novo homem precisa substituir o velho homem em tudo. Não é em algumas partes ou em algumas áreas da nossa vida. O novo homem precisa substituir o velho em tudo. Essa é a essência do que os cristãos são em Cristo. A razão pela qual os cristãos ainda pecam é a carne não remida deles. Então Paulo fala, revistam-se. Descreve, sabe o quê? Uma nova qualidade de vida que nunca existiu antes. Revestir uma nova vida só em Cristo. Um exemplo, assim como o bebê nasce, né, por completo, o bebê nasce por completo, mas ele é imaturo. Ele tem um processo de crescimento, né, ao longo da vida. Assim também é o novo homem que Paulo está falando. Nós nascemos completo pós-batismo, mas nós temos capacidade de crescer, assim como uma criança tem. O segundo ponto que ele fala é, aprendem a conhecer seu Criador. Sem o conhecimento profundo das Escrituras, não é possível haver crescimento espiritual ou renovação. E Paulo fala a terceira, e se tornem semelhantes a Ele. É o plano de Deus que os cristãos se tornem de modo progressivo, constante, ser mais parecido com Jesus Cristo, com aquele que nos criou. Então, esses são os exemplos, né, e o encorajamento que Paulo está dando à igreja aos Colossenses. E aí Paulo segue a carta. Nessa nova vida, não importa se você é grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ao mesmo tempo em que cristãos devem deixar se livrar dos hábitos antigos e pecaminosos, o corpo de Cristo deve realizar uma unidade. Faz sentido? Bem como destruir as antigas barreiras que separavam as pessoas. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo fala isso porque estava tendo conflito. Lembra que eu falei no começo? Estava tendo conflito, divisão entre os irmãos. E por causa das coisas que acabaram entrando na igreja. A cruz de Jesus derrubou o muro da inimizade que separava o homem. Cristãos verdadeiros não podem ter essa de não gostei de tal pessoa. Não fui com a cara dele ou com a cara dela. A Escritura é clara. Não importa. Para Deus não importa o que você era no passado. Se você é cristão, então precisa deixar essas coisas de lado. Paulo está pregando para a igreja de Colossos o seguinte, você quer ser um cristão? Você quer ser um discípulo de Jesus? Então é assim que Deus sonha com o seu povo. Um povo unido. A fé em Cristo eliminou toda a separação que poderia ter entre os homens. Então não importa se você é grego ou judeu, se você é circunciso ou incircunciso, se você é bárbaro e cita, se você é escravo ou livre. Como também não importa se você é branco, se você é preto, se você é gordo, se você é magro, se você é esquerda, se você é direita, e outras ideologias que tem por aí. Para o cristão verdadeiro, sabe o que importa? Cristo é tudo que importa. Ele vive em todos. Porque Jesus Cristo é o Salvador de todos os cristãos. A gente não deveria se apegar a essas coisas. O que importa é Cristo. Por quê? Porque Cristo ele é autossuficiente para nós. E basta. E basta. Não precisamos de mais nada. E agora Paulo vai ajudar a igreja com um ponto extremamente importante. Preste atenção.
Em vista do que Deus havia feito a toda a humanidade por meio de Cristo Jesus na cruz, e dando por meio dele a salvação para nós, do versículo 12 ao versículo 17, Paulo descreve o comportamento e a atitude que Deus esperava em resposta dos cristãos, de Colossenses e de nós hoje. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, olha que interessante, Deus designa os verdadeiros cristãos como aqueles que foram escolhidos por Ele. Isso é incrível! Ninguém se converte somente por escolha própria, ou por achar que Deus precisa de você no seu reino. Não, não é assim. Ser cristão hoje é como se fosse assim, Deus trabalha em nosso coração pela sua graça e sua misericórdia, e Deus influencia o nosso coração a se aproximar dele. É por isso. E ele fala, revistam-se de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando Paulo fala aqui, revistam-se, significa o quê? Encham-se. Encham-se. Cobrir-se de algo. Revistam-se do quê? Se encham do quê? De compaixão. Traduzido também com um coração misericordioso. Ter misericórdia do próximo. Se colocar no lugar do próximo. Se revistam-se de bondade, quer dizer, ser bondoso por completo. Ser humilde, que é o antídoto perfeito para o egoísmo. Sabe? Revistam-se do quê? De mansidão. O que é mansidão? É a disposição de sofrer injustiça e suportar insultos, em vez de infligir as pessoas que te ofendem. Sabe? Revistam-se de paciência. Uau! A paciência é o oposto da ira. E a paciência representa totalmente a Cristo. E Paulo continua. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Porque Cristo, como o maior exemplo, perdoou totalmente todos os nossos pecados. Os cristãos devem estar dispostos a perdoar os outros. Paulo aqui não menciona que tipo de perdão que os irmãos de Colossenses deveriam dar um ao outro. Mas o ponto é, se Jesus perdoou aqueles que o mataram, que os insultaram, que os traíram, até os que abandonaram ele, e puxando esse ponto para nós, como igreja também hoje, será que nós temos desculpas para não perdoar o nosso próximo? Será que esses irmãos lá de Colossenses teriam, quais seriam essas desculpas que eles estavam dando para não querer perdoar um próximo? Jesus foi o nosso maior exemplo. Se ele perdoou os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Pense nessas coisas. E Paulo prossegue. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. O amor sobrenatural derramado no coração do cristão é o adesivo da igreja. É isso que Paulo está falando para os irmãos de Colossenses. Vocês precisam viver em harmonia, porque esse é o adesivo da igreja, esse é o cartão postal da igreja. Sabe, através do amor de Jesus, cabe a nós revestirmos desse amor de Jesus. Sabe por quê? Porque para Jesus demonstrar esse amor por nós, ele suportou tanta coisa, ele suportou a dor, o sofrimento, rejeição. Sabe, então nós cristãos, nós que nos consideramos cristãos, e é isso que Paulo está falando para a igreja, nós devemos pregar esse amor. E não só falar, mas viver esse amor. Para vivermos unidos como igreja. Assim como Paulo queria que a igreja de Colossenses tivesse essa harmonia, Deus também quer que a gente tenha essa harmonia como igreja aqui também. Amém? Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. A palavra paz no grego, no original, refere-se tanto ao chamado de Deus para a salvação, quanto para uma vida de paz. Quando temos a fé em Jesus Cristo, Deus
enche o nosso coração de paz por completo. A paz interior não está nas coisas do mundo. Não está no sexo, não está nas drogas, na bebida, luxúria, dinheiro, não está nada. A paz interior vem de uma vida de devoção a Cristo. E eu quero chamar nós nessa manhã agora a fazer uma reflexão das coisas que Paulo já nos ensinou através da igreja de Colossenses. Então vamos pensar em algumas coisas assim, por exemplo, você tem tido paz na sua vida? O seu coração hoje está com paz? As decisões que você toma na sua vida, independente de qual área seja, você tem tido paz no seu coração? Você tem sido compreensivo com as pessoas? Com seu cônjuge, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com as pessoas que moram com você, no seu trabalho, com seus vizinhos? Você acha que você tem sido um cristão compreensivo? Você tem sido uma pessoa que demonstra amor para as pessoas? Se sua resposta é sim, pô, cara, que legal. Mas pense para você mesmo, quais são as suas ações para com essas pessoas? Você tem sido uma pessoa que transmite união onde você está? Eu não estou falando de concordar com tudo que as pessoas te falam ou te propõem. Estou falando se sua presença, independente se você concorda com o assunto ou não, se você tem sido uma pessoa pacificadora, agregadora. Você tem sido uma pessoa humilde? Por exemplo, quando pessoas falam com você sobre algo que tem visto na sua vida, ou na sua forma de falar, ou enfim, qualquer outra coisa, você ouve? Você agradece? Ou você fica se justificando, tentando achar um meio de... Ou você reconhece e agradece a pessoa e você fica em paz? Você tem sido uma pessoa mansa? Ou você tem sido uma pessoa que, quando é ofendida, você procura vingança? Você ataca com mais raiva em palavras para poder machucar a pessoa? Nós precisamos pensar de uma forma mais profunda em nossa conduta como cristão. Se você se considera um cristão, como que estão essas áreas da sua vida? Como falei no começo desse tempo, Paulo estava tratando da conduta dos cristãos da igreja de Colossos. Mas se aplica a nós também. Se eu e você queremos ser cristãos, ser um seguidor de Cristo, precisamos nos analisar. Sabe por quê? Porque Deus espera isso de nós. Deus espera que os cristãos vivam dessa maneira. Não é uma vivência para agradar pessoas. Não tem nada a ver com isso. Mas sim é a forma que Deus espera dos seus. Nos próximos versículos, Paulo fala palavras de muita sabedoria. Porque ao mesmo tempo que ele fala palavras simples, são palavras profundas. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Sabe o que Paulo está falando para a igreja de Colossenses? E para nós, nesses versículos? Que toda a Escritura, que toda a Bíblia deve permear cada aspecto da vida do cristão. Controlar o nosso pensamento, as palavras que saem da nossa boca e a nossa ação. Tudo está incluso em ter uma vida de devoção e de submeter a palavra de Deus. Isso é ter uma nova vida. Amém? E Paulo segue aconselhando a igreja de Colosso, e a nós também, mas agora Paulo vai tratar da conduta cristã dentro da família. Vamos lá. Esposas, sujeite-se a cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa, e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem.
Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Resumindo, sabe o que Paulo está falando aqui? Esposas, compreendam e apoiem seu marido. Submetam-se a eles de forma que honre a Deus. Maridos, amem a sua esposa e não hajam como aproveitadores delas. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. A Bíblia não está falando a respeito de respeitem seus pais se vocês concordarem com eles, ou se eles darem o que você quer. Não é isso. Obedeçam. Simples assim. Pais, não irritem seus filhos. Quer dizer, não sejam severos demais com eles. E Paulo fala até para os escravos da época, para se submeterem aos seus senhores, procurar agradá-los sempre e servir com sinceridade por causa do temor ao Senhor. Nós não temos mais escravos nos dias de hoje, como era nessa época. Mas muitos de nós somos empregados, não é verdade? Estamos debaixo de alguma liderança em nosso trabalho, ou enfim, qualquer área que a gente está. Mas Deus espera que nós trabalhemos como se fosse para o próprio Senhor Jesus e não para os homens. É isso que Paulo está falando para os irmãos em Colossenses. E nós podemos pegar esses pontos e trazer para nós nos dias de hoje e fazer uma ótima reflexão. Para as mulheres casadas, como está a sua submissão ao seu marido? Como que seu marido vê você nessa área? Você já perguntou para ele? Te encorajo. Para os homens casados, como está o seu tratamento com a sua esposa? Você está amando? Você está servindo? Você está respeitando? Eu acho que nós maridos, poderíamos perguntar para nossas esposas como que elas estão se sentindo em questão ao nosso amor. Para os filhos, como está a sua obediência para com seus pais? Para os pais, como anda o seu tratar com seus filhos? E vimos até agora que quando temos uma conduta cristã, uma conduta esperada por Deus, vivemos bem. Primeiramente com Deus, depois como comunidade. E estamos vendo agora que quando a gente vive uma conduta cristã digna, vivemos bem como família também. E é isso que Paulo está falando para os irmãos em Colossenses. A conduta cristã na família. Isso é muito importante. E agora vamos ver o que Deus espera de nós em questão aos que não são cristãos. É um outro ponto também que Paulo aborda. Então vamos lá, capítulo 4, tá bom? Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Nós convivemos com pessoas que não são cristãs o tempo todo, não é verdade? Pode ser na família, no trabalho, pode ser o vizinho, na escola, enfim. O conselho de Paulo aqui, que ele está dando, é para a gente ser cauteloso, né? Para que os irmãos de Colossenses também, para que eles fossem cautelosos. Não ser ingênuos em alguns assuntos. Sabe por quê? Porque tem assuntos que não vai levar para lugar nenhum. Evitar discussões bobas, assuntos polêmicos que a gente vê, que às vezes as pessoas perguntam só para cutucar a gente, porque algumas pessoas sabem da nossa conduta. Mas a gente poder evitar isso. Eu não estou falando para a gente não se posicionar sobre alguns assuntos, não é isso. Mas o propósito que Paulo está falando aqui para a igreja e para nós é aproveitar a oportunidade de falar de Deus, do amor de Jesus. Só que para isso precisamos ter uma boa conduta cristã. E como nós estamos vendo, buscar a sabedoria que vem de Deus.
Alguns cristãos perdem a oportunidade de dar um bom testemunho. E até mesmo de mostrar Cristo para as pessoas. Porque não são sábias no convívio com pessoas que não são cristãs. Às vezes ofendem pessoas, são grossas com pessoas, e isso acaba fechando as portas para Cristo. E para encerrar o nosso tempo de hoje sobre a carta aos Colossenses, Paulo termina a sua carta falando sobre amigos, sobre amizades. Então, do versículo 7 do capítulo 4 até o versículo 18, Paulo cita 10 amigos. E eu fiquei super encorajado e queria compartilhar isso com vocês e encerrar o nosso tempo aqui. Paulo fala assim: Jesus, chamado justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim. Nós acabamos de estudar a carta da igreja aos Colossenses e aprendemos tantas coisas legais nessas 3 aulas, nesse mês de julho, na verdade. E Paulo encerra essa carta falando de pessoas que trabalhavam com ele no reino e que essas pessoas estavam sendo um grande conforto para ele. Eu quero falar a todos vocês irmãos que têm trabalhado aqui comigo e com Vânia, nesses 3 anos e meio de igreja. Vocês que têm ajudado a igreja a crescer. Vocês que têm se esforçado para viver uma vida que agrada a Deus. Irmãos aqui de Ribeirão Preto e nossos irmãos que estão lá em São José também, que têm agora participado aqui conosco dos cultos. Vai para vocês também. Eu quero poder expressar para vocês que a vida de vocês também tem me encorajado. Sabe por quê? Porque eu tenho visto vocês lutando para estar perto de Deus. Eu vejo vocês lutando contra o pecado. Isso me anima também a poder perseverar e lutar contra os meus pecados. Muito obrigado por ter vocês próximos de mim. E você que está nos visitando, você que está estudando a Bíblia, que não conhece muito bem o nosso grupo, ou se você achou esse vídeo agora pelo YouTube aí, passeando pelo YouTube, achou o nosso vídeo, eu quero falar um pouco para vocês de nós. Quem somos nós? Quem é essa igreja? Então nós somos a Igreja Internacional de Ribeirão Preto. E nós não somos tão diferentes assim dos irmãos de Colossenses. Nós estamos lutando contra os nossos pecados diariamente. Nós estamos lutando contra a nossa natureza antiga. Temos tentado nos encorajar uns aos outros. Temos tentado cuidar da nossa família. E com isso nós somos uma igreja que procura ter uma conduta cristã como Deus espera. É isso que eu posso falar desse grupo. Um grupo pequeno, mas um grupo de irmãos que tem tentado, com tudo que tem, viver uma vida para Deus. E esse é o nosso propósito, convidar mais pessoas a participar desse estilo de vida nosso hoje. E eu estendo esse convite para você que está nos visitando. Se você quer conhecer mais sobre esse Deus, se você quer conhecer mais sobre Jesus, sobre nossa vida, se for o caso, nós teremos o enorme prazer de estudar a Bíblia com você. Então, se você tem interesse, fale aqui no chat, ou você pode procurar a gente nas redes sociais. Nós teremos o maior prazer, como eu falei, de estar com você, de conhecer você, de aprender com você também. E eu creio que a gente teria aí uma ótima amizade, uma boa caminhada aí com Deus. Então, eu encerro esse nosso estudo agora. Obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente. Espero que essas 3 aulas tenham realmente nos ajudado a entender melhor a carta aos Colossenses e colocar em prática em nossa vida também. Então, eu convido você agora para uma oração. Tudo bem? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse estudo da carta aos Colossenses. Realmente foi um mês de muito aprendizado com todas as coisas que nós estudamos. Que nós possamos pegar tudo isso, Pai, e aplicar em nossa vida, para que a gente venha cada vez mais ter uma vida que agrade ao Senhor. Obrigado pelos nossos amigos que estão aqui nos visitando, que realmente a Tua palavra possa realmente ter tocado o coração deles, que possamos prosseguir, Pai, buscando, lutando contra a
natureza humana, lutando contra os nossos pecados, mas nunca desistindo, Senhor, de agradar o Senhor com a nossa vida. Obrigado por fazer parte do Teu reino, obrigado por poder falar que somos uma família de Cristo e que o Senhor possa continuar nos abençoando, como o Senhor tem feito ao longo desses anos. Somos muito gratos ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, queremos muito grato. Amém. Amém, irmãos e amigos, que agora nós possamos continuar adorando o Senhor, possamos ter uma ótima semana. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.